Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindos a este vídeo da série sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos analisando as características dos campos eletromagnéticos. Para isso, veremos os seguintes assuntos neste vídeo: campo gravitacional terrestre, campo elétrico estático e veremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar pelo campo gravitacional terrestre, um velho conhecido. Temos na figura a representação em 2D do campo gravitacional terrestre em volta do nosso planeta, representado pela esfera em azul. O vetor força aponta para o centro da Terra na direção radial. É uma força de atração. A intensidade da força, mostrada pelo tamanho das setas, é inversamente proporcional ao quadrado da distância do objeto ao centro da Terra. Quanto mais perto, maior a força. Quanto mais afastado, menor será essa força. A força sobre o corpo é também função das massas da Terra, do corpo e de uma constante. Essa é a equação que descreve a atração gravitacional. O vetor força gravitacional expresso em newtons, uma força. Temos a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11 newton por metro quadrado por quilograma quadrado. Essa é a distância entre os dois corpos elevado ao quadrado. Essa é a distância entre os dois objetos em metro. A força gravitacional, observe, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros de massa dos corpos. Este é o vetor unitário radial, aponta para o centro de gravidade da Terra. A força de gravidade é de atração. Temos agora as massas de cada um dos objetos em questão. No nosso primeiro exemplo, vamos determinar o valor da aceleração da gravidade ao nível do mar, geralmente expresso pela letra G. Considere a Terra uma esfera perfeita. Não é. Temos os dados: o raio da Terra em quilômetros, a constante gravitacional, a massa da Terra e vemos agora para a solução. Temos que o peso é massa vezes gravidade e também dado por GMT-MO sobre RT ao quadrado. Peso do objeto em quilograma-força, G é a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado, G é a constante gravitacional, temos as massas da Terra e do objeto e o raio da Terra em metro. Da equação obtemos que G, a constante aceleração da gravidade, é G maiúsculo, que multiplica a massa da Terra sobre o raio da Terra ao quadrado. Estamos ao nível do mar. Substituindo pelos valores dados, obtém-se que ao nível do mar, considerando a Terra uma esfera perfeita, o valor da aceleração da gravidade é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa? Significa que ao nível do mar, um objeto em queda livre, partindo do repouso e desprezando seu atrito do ar, ao final do primeiro segundo de queda, atinge a velocidade 9,81 metros por segundo, ou cerca de 35 km por hora. Você parte do repouso, velocidade igual a zero, e no final de um segundo está a 35 km por hora. Próximo segundo, ao final do segundo, a velocidade agora é de 19,62 metros por segundo, ou cerca de 70 km por hora. Então, a partir do segundo de queda, você já está a 70 km por hora. E ao final do terceiro, a 105 km por hora. Essa é a aceleração da gravidade. Nesta tabela, nós temos o tempo de queda livre, de 1 até 4 segundos. Temos as velocidades atingidas. Observe que despreza-se o atrito do ar. E, para 1 segundo, veja a observação 2, cerca de 35 km por hora é aproximadamente o recorde mundial de 100 metros livres. Imagine um corredor a 10 metros por segundo batendo numa parede de concreto. Provavelmente um acidente fatal. Se for em queda livre, em 1 segundo você percorreu um pouco menos de 5 metros. Depois, a 2 segundos, você percorreu pouco menos de 20 metros e já está cerca de 70 km por hora. Ao terceiro segundo, você percorreu 44 metros em queda livre e já está a 106 km por hora aproximadamente. Observe que podemos considerar cerca de 3
3 metros. Para um andar, estamos falando de alguma coisa entre 14 e 15 andares, numa queda de 3 segundos. Finalmente, 4 segundos de queda, você alcançou a velocidade terminal de 39,24 metros por segundo, o que representa 141,2 km por hora, e você percorreu uma distância de 78,5 metros. Esses resultados conferem com a prática? Não. Se você pratica paraquedismo ou já leu a respeito, sabe que a partir de um certo momento, a própria força da atmosfera, do ar abaixo de você, vai agir como um freio e vai reduzir substancialmente a aceleração. A sua velocidade vai ser elevada, mas não vai aumentar muito. A aceleração diminui devido à força do ar. A tabela mostra desprezando-se o atrito do ar. No próximo exemplo, nós queremos saber quanto que você pesa no alto do Everest, o Monte Everest. Considere a altitude máxima dessa elevação, 8.848,86 metros, e que você pesa 75 kg força ao nível do mar. É peso. Vejamos a solução. Substituindo nas equações anteriores, nós descobrimos que a aceleração da gravidade no alto do Everest é de 9,783 metros por segundo ao quadrado, conforme esperado, um pouco menor do que é o nível do mar. Estamos mais altos. Com esse valor de aceleração da gravidade, o teu novo peso agora é de apenas 74,79 kg força. Peso. Quer perder peso de forma rápida e fácil? Inscreva-se na Academia da Física. Escale 8.848,86 metros e perca 0,28% de peso. Garantia absoluta, ou quase, porque não inclui os efeitos relativísticos. Quanto mais alta a sua velocidade, você está mais alto, a massa também vai variar. Então haverá um equilíbrio dos efeitos. Mas fica para um outro dia. No nosso segundo item, vamos abordar o campo elétrico estático, a base do circuito de corrente contínua. Essa é a representação em 2D do campo elétrico de uma partícula negativa. Parece com a figura do campo gravitacional, não é mesmo? É uma partícula negativa, as setas apontam na direção da partícula. É uma representação apenas em 3D. Isso aconteceria em 3 dimensões. O vetor força aponta para o centro da carga na direção radial. Nesse caso, atração. A intensidade da força é inversamente proporcional ao quadrado da distância do objeto carregado ao centro da carga. Objeto que está sendo atraído para a carga negativa. A força sobre o corpo, ou a carga, é também em função das cargas envolvidas e de uma constante. A carga de teste é positiva. Ora, se a partícula é negativa, a partícula positiva é atraída. Por isso, as flechas na direção da carga negativa. As linhas de força se estendem ao infinito ou até uma carga positiva. Temos agora a representação em 2D do campo elétrico de uma partícula positiva. O vetor força aponta para fora do centro da carga na direção radial. A força agora é de repulsão. A intensidade da força é inversamente proporcional ao quadrado da distância do objeto carregado ao centro da carga. A força sobre o corpo, ou a partícula carregada, é também em função das cargas envolvidas e de uma constante. A carga de teste é positiva e ela está sendo repelida pela nossa carga de fonte. As linhas de força se estendem ao infinito ou até uma carga negativa. Aí temos o exemplo de duas cargas negativas próximas. Agora, duas cargas positivas próximas, cargas de mesma polaridade. Observe o efeito que teria de uma partícula positiva de teste. Também observe essa linha mediana, onde a força praticamente é zero. Há um equilíbrio de forças tanto da parte negativa quanto da parte positiva, para cargas de mesma polaridade que acontece esse fenômeno. Afinal, o que são essas linhas que saem da carga positiva e dirigem-se para a carga negativa? Você sempre vê isso nos livros, textos. Que linhas são essas? Essas linhas existem, elas são reais. O que elas representam, afinal? O que indicam? Sempre saem de uma carga positiva e dirigem-se para uma carga negativa? Vejamos um exemplo. Temos aí na figura duas cargas. À esquerda uma carga positiva e à direita uma carga negativa.
negativa. Temos também duas pequenas cargas em azul positivas. O que vai acontecer? Se for deixado, a força elétrica vai expulsar, repelir da sua proximidade a carga positiva, que vai ser atraída pela carga negativa. A próxima carga à esquerda sofre uma força de repulsão, é afastada da carga positiva. E essa carga que estava escondida é agora positiva, atraída para a carga negativa. Observe que as cargas azuis pequenas são positivas, cargas de teste positivas. Como calculamos a força elétrica entre duas cargas pontuais? É importante observarmos que essa equação ela é adequada para as cargas muito pequenas, muito diminutas em relação à distância entre as cargas. Estamos considerando as cargas pontuais. Essa é a força elétrica entre as cargas elétricas pontuais, expressa em Newton. Isso é uma constante de racionalização no espaço livre, no vácuo, vai dar 9 vezes 10 a nona metro por Faraday. Esta é a constante de elétrica do vácuo, 8,85 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. E se não for no vácuo, se for no ar? A permissividade do ar, basicamente, é 1,0005 vezes do vácuo. Muito pouco. Continuando, essa é a distância entre as cargas, ao quadrado. Essas são as cargas envolvidas, cargas pontuais. E este é o vetor unitário na direção radial das cargas pontuais. Observe que Q1 e Q2 podem ter sinal positivo ou negativo. No caso de o mesmo sinal, vai ser positivo, eu tenho uma força de repulsão. Se uma das cargas for oposta à outra, o produto será negativo e a força negativa será de atração. Aí temos duas cargas. Estamos supondo que nós conseguimos manter na posição essas cargas. Então elas seriam atraídas diretamente uma para a outra. Já vimos que uma carga positiva na posição mostrada sofre uma força de repulsão. Uma força no meio, no alinhamento entre as duas cargas, sofre uma força de repulsão pela carga positiva e uma força de atração pela carga negativa. Uma carga positiva bem à direita vai sofrer uma força de atração pela carga negativa. Então, isso é o que acontece quando as cargas estão no alinhamento entre as duas cargas. E quando as cargas não estiverem alinhadas, essa linha que une as duas cargas principais, qual vai ser o efeito da força elétrica? Qual a trajetória que vai ser seguida? Veremos agora algumas considerações sobre o que foi apresentado. Qualquer pessoa que estude força gravitacional e força elétrica não pode deixar de se surpreender com a grande semelhança entre as equações que descrevem tais forças, gravitacional e elétrica. Essa similitude despertou a curiosidade dos cientistas desde que foram apresentadas. E logo surgiu uma pergunta: será que é possível existir uma única teoria que explique todas as forças do universo? Apenas uma teoria que envolva todas essas forças? Essa teoria tem nome, teoria do campo unificado, só que até agora não foi possível formulá-la. Einstein tentou, um grande número de cientistas tem tentado, sem sucesso. Alguns resultados foram obtidos, mas parciais. Existem avanços memoráveis, mas ainda não temos a solução final. Quem sabe, quando você estiver assistindo este vídeo, não tenha sido descoberta a teoria do campo unificado. Vai valer um prêmio Nobel. Até lá, ficamos aguardando que o gênio humano desvende mais esse segredo do universo. E no próximo vídeo, o que nós veremos? É possível comparar os efeitos da gravidade com a força elétrica de campos elétricos? O que podemos esperar dessa comparação? Até o próximo vídeo. Nos vemos até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.